Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman, e aqui estou hoje para trazer-lhes a terceira e última parte do nosso tema sobre aquela importante pergunta que Jesus fez a Pedro há muito tempo atrás e que foi primordial tanto para sua vida cristã pessoal como para o que ele seria futuramente no ministério. A pergunta foi: Pedro, tu me amas? Bem, isto é o que desde o início temos chamado de confronto. E como você sabe, desde a introdução temos usado o mesmo texto, que é João 21, de 15 a 17, para ser como base ou suporte para tudo o que estamos trazendo em termos de pergunta, respostas e discussão sobre o tema confronto. Vimos então que em português o versículo 15, que é a primeira importante parte de toda esta importante conversa entre Jesus e Pedro, se lê assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Já desde o português vemos como a palavra é bastante intensa e como esta pergunta soa de forma bastante, eu diria, exigente, porque Jesus perguntou mais do que estes. Vamos ver então o que nos diz o idioma original correspondente ao mesmo versículo. Simon Ioanno agapasme pleon tuton. Vimos então que desde o início Jesus usa a palavra agape, que representa ou traduz amor, porém em aspecto perfeito. Ou seja, ele perguntou: tu me amas com amor perfeito? E em cima adicionou a palavra pleon, que é a palavra que traz intensidade a toda esta pergunta e que significa mais, como vimos aqui em português, ou muito mais profundamente, muito mais abundantemente que todos estes, pleon tuton. Esta pergunta é a ênfase, é como o coração de toda a nossa discussão. E hoje, na parte 3, vamos tentar concluir tudo quanto cremos que Jesus ensinou a Pedro naquele momento tão pessoal e o que ele quer ensinar-nos hoje, nesse tempo presente. Porém, vamos lembrar rapidamente que a nossa parte 1, ou seja, o primeiro vídeo depois da introdução, falou ou trouxe-nos a interpretação de todo esse texto, João 21, de 15 a 17. Por isso, hoje eu não vou me deter no texto, vamos lê-lo, apenas lê-lo e não comentar, porque isso já está na parte 1 e na parte 2. Também na parte 1 falamos sobre Pedro. Quem foi ele? De onde veio? Qual foi sua profissão? Vimos como era o seu caráter, suas ações e reações, seus hábitos, inclusive sua linguagem. Como era Pedro e seu temperamento? Como era como discípulo e como foi mais tarde como um apóstolo? Na parte 2, vimos na semana passada a diferença entre ovelhas e cordeiros. Que importância tem isto para o contexto bíblico e quem são as ovelhas e os cordeiros, biblicamente falando, dentro de uma igreja? Ademais, quem deve trabalhar com as ovelhas e com os cordeiros e de que forma? Será que eles são a mesma coisa? E se eles não são a mesma coisa, em caso de que ovelha não é um cordeiro e cordeiro não é uma ovelha, então como é que devemos trabalhar com cada um? Que estratégias se aplicam melhor com as ovelhas e com os cordeiros? Isto vimos na semana passada, na parte 2. Também vimos qual é a diferença entre pastorear e apacentar. Será que essas duas coisas representam o mesmo? Será que são sinônimos ou será que são diferentes? E em caso de que pastorear e apacentar são dois termos diferentes que ressaltam duas ações diferentes no meio do corpo de Cristo, como será que devemos executar cada uma delas? Ademais, falamos sobre o pastor. Quem deve ser o pastor ou quem é o pastor biblicamente falando e quais são as suas principais funções ou responsabilidades como líder da Igreja de Cristo. E na parte 3, que corresponde ao dia de hoje, vamos então entrar em algumas experiências de Pedro e tratar de contextualizá-las
conosco em nosso tempo de experiência de hoje. Também falaremos sobre o seu grande desafio pessoal, especialmente começando aqui nesta parte, quando Jesus o confrontou, porque tinha um plano maior em mente para aquele discípulo que, apesar de inconsequente, indisciplinado, meio desorganizado, estava dentro do plano de Deus. Então, desde ali, desde aquela importante pergunta, Jesus o desafiou e pôs diante dele a sua própria condição, ajudando-o a trazer desde dentro para fora o que ele tinha em relação ao próprio Jesus. Disso falaremos hoje e também chegaremos ao seu resultado final. Como terminou a vida de Pedro? Será que ele terminou igual que aquilo que ele foi quando era um discípulo? E, sobretudo, será que esta conversa que Jesus teve com ele valeu a pena? Será que trouxe bom resultado? Isto cooperou para um câmbio, para uma mudança, para um crescimento e amadurecimento no caráter cristão de Pedro, nesse novo homem que ele tinha por dentro e que precisava fluir, tomando o lugar daquele homem carnal que ele ainda era quando discípulo? Será então que neste resultado final, este momento de conversa pessoal, teve lugar e teve algum lugar importante? Vamos ver isso a partir de agora. Veremos então que a pergunta base desde o início é justamente essa. Agapasme, pleon, tuton. Tu me amas com amor perfeito. Agapás vem de agape, como já vimos na parte 1 e 2. Me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente, pleon, tuton, que estes. E aqui vimos que possivelmente os outros discípulos estavam ali de um lado e Jesus perguntava isso a ele, apontando para os outros discípulos. Eu imagino que seja assim, porque o pronome estes se usa quando os outros, já que está em plural, os outros estavam perto. Se fosse aqueles, talvez um pouco mais longe. Porém, estes da ideia de que um grupo estava perto e Jesus estava tentando fazer, quem sabe, uma espécie de comparação entre esta pessoa e o grupo que estava mais adiante. Então, vamos ver que quando Jesus perguntou a ele, Pedro, tu me amas? Ele não estava pedindo nada mais. Ele não estava perguntando nada extra. Veja que quando Jesus disse, tu me amas, ele não disse, Pedro, tu tens algum talento especial? Tu tens algum dom particular? Tu tens alguma eloquência para então tornar-te um pregador? Tens alguma boa experiência? Tens algum plano? Alguma boa ideia? Jesus não perguntou nada extra. A sua pergunta se baseou em uma só palavra. E esta palavra foi agape. Em outras palavras, Jesus perguntou, Pedro, tu tens amor por mim? Esta era toda a sua pergunta. E isso me faz pensar que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, devemos aprender a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E todo o restante, absolutamente tudo, deve estar debaixo, deve estar e nos lugares seguintes, ou sob a posição em que Cristo deve estar em nossa vida. Assim que, desta forma, a pergunta em si já foi bem clara desde o início. Pedro, tu me amas? Pedro, tu tens amor por mim? Ele não perguntou nada mais. Ele não perguntou se Pedro tinha alguma preparação, alguma experiência, alguma ideia, qualquer outra coisa. A pergunta era, tens amor por mim? Por isso eu digo aqui, ele não estava pedindo nada mais. A única coisa que Jesus esperou de Pedro é que ele tivesse amor por ele. Amor por ele, isso era o ponto clave, o ponto principal de Jesus. Por quê? Porque o amor a ele deve ser a nossa principal motivação, tanto no ministério quanto em nossa vida cristã pessoal. Porque se definitivamente não amamos a Deus sobre todas as coisas, seremos presas fáceis diante das tentações. Não saberemos dizer não aos inimigos, não saberemos resistir às tentações,
porque Deus não está no primeiro lugar. Então vai ser fácil perder-nos. Jesus confrontava Pedro e tratava de inculcar na cabeça daquele homem que ele, Jesus, tinha que ser o primeiro. Senão, a sua vida continuaria sendo um total descontrole até o final. Assim como comigo e contigo nesse mesmo tempo de hoje. Assim que Jesus perguntou, tens amor por mim? Porque o amor era o mais importante na mente de Cristo naquele momento e deveria ser a principal motivação para Pedro. Por quê? Porque o amor a Deus deve ser a nossa principal e número 1 de todas as motivações. Por quê, irmãos? Porque quando tudo acaba na nossa vida, e saiba que o momento acaba, porque quando somos humanos, temos um fim, somos limitados, e em algum momento tudo o que somos, e tudo o que temos, e tudo o que fazemos se vai acabar. Então veja bem, quando tudo acaba, por exemplo, quando os nossos inimigos aparecem e se multiplicam, quando os nossos amigos desaparecem e se vão como se não existíssemos, ou quando as necessidades chegam, quando a enfermidade chega, quando a solidão bate à nossa porta. E saiba que até no ministério também temos necessidades, no ministério também enfermamos de vez em quando, no ministério também nos sentimos só, ou seja, também sofremos solidão. E quando as perseguições surgem e se multiplicam e se tornam atrozes contra as nossas vidas, irmãos, quando tudo acaba e ninguém mais está por perto e já não há mais aquele suporte que tínhamos antes, sabe o que acontece? Somente o amor a Deus é o único, e eu pus com letras grandes para que não nos esqueçamos dessa importante observação. O amor de Deus é o único que pode nos suster e nos fazer prosseguir. Estou falando agora não apenas tomando em conta o aspecto pessoal, cristão da vida de cada um, mas também o aspecto ministerial. Fazer o ministério de Deus não é fácil. Não é algo simples de se fazer. O ministério de Deus exige muita renúncia, muita dedicação, muita autonegação. Implica em que aprendamos a ficar calados, mesmo quando nos atiram pedras, quando nos julgam, quando caluniam. E sabe, como somos humanos, não é fácil suportar isso. Às vezes nem sequer sabemos perdoar e, honestamente, às vezes nem queremos perdoar, porque essas pessoas que fazem essas coisas não têm razão. Nós temos a razão em fazer o melhor e ainda temos que receber pedradas em cima e ficar calados. Nesse momento é o momento exato em que o Senhor vem e espera que a nossa principal motivação, que está aqui, seja o amor a Ele. Porque se não for, o que vamos fazer? Vamos brigar, vamos discutir, vamos dar respostas e vamos então desmoralizar o nosso testemunho e, consequentemente, a obra de Deus. Neste caso, novamente, quando Jesus perguntou, me amas muito mais que estes? Ele também estava fazendo uma comparação meio implícita, dizendo, Pedro, se tu não me amares mais que qualquer outra coisa, mais que qualquer outro que esteja ao redor, tu não vais resistir. Tu precisas permitir que a minha presença na tua vida suba e esteja no primeiríssimo lugar. Porque se assim for, tu serás mais forte e mais resistente do que tu pensas que podes ser. Assim que eu pergunto neste momento, qual é a tua motivação principal em tua vida cristã e também no ministério, caso estejas nele? Se não, meu irmão, se Deus não é o teu número 1, se Ele não é o meu número 1, de nada vai servir a nossa experiência, a nossa teologia, o nosso treino, os nossos anos de estudos, quantas línguas falamos, não vai servir para nada. Se Deus não for esse que está ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Assim que essa pergunta implicitamente era, Pedro, tu tens amor por mim, eu sou a tua principal motivação. Vê bem, a tua vida vai continuar e quando tudo terminar, esse amor por mim será o único, como vês aqui, te vai sustentar e te ajudar a prosseguir sem desmaiar no caminho. Essa para mim é uma mensagem clara. E sabe, irmãos, aqui essa igreja de Éfeso está relatada em Apocalipse, capítulo 2.
também passou por esse tipo de processo, quando teve que ser confrontada pelo mesmo Deus, somente por causa de um detalhe: o amor que ela deveria ter por Deus e já não tinha. Antes, eu quero mencionar que a igreja de Éfeso era uma igreja muito trabalhadora, e inclusive uma igreja frutífera. Era uma igreja que planejava, que se organizava, que investia nos projetos ministeriais e que crescia. Porém, um dia ela teve um encontro de confrontamento com o mesmo Deus e, eu diria em minhas palavras, foi colocada contra a parede, porque tudo de bom que essa igreja fez foi redundado quase a zero. Então, veja bem, a igreja de Éfeso um dia foi reprovada. E veja, a palavra reprovada é bastante negativa, porém ela está associada com uma igreja. A igreja de Cristo que estava em Éfeso foi totalmente reprovada. Por quê? Somente por não ter amor a Deus. Ela aprendeu a trabalhar muito, se esforçar, produzir, prosperar, porém tirou o foco, os olhos de Jesus. Ou seja, ela estava ali olhando para Jesus e de repente se desviou, se distraiu e tirou a sua atenção daquele em que deveria estar bem firme. Então, quando Deus percebeu isto, que a igreja havia aprendido praticamente a ser uma igreja profissional, trabalhando pelas próprias técnicas, trabalhando segundo o seu próprio treinamento e conhecimento, quando essa igreja aprendeu a trabalhar sem depender de Deus, porque tinha já muita experiência, muito conhecimento, sabia como começar, como desenvolver o projeto e como concluir. Praticamente não precisavam mais da opinião de Deus naquilo que faziam. Então Deus veio e lhe disse: eu tenho algo contra ti, igreja. E, irmãos, esta palavra é muito séria. Se eu escuto esta palavra, eu entro em pânico, porque que tal ter Jesus ou ter Deus contra nós? Estamos perdidos, uma vez que ninguém pode se tornar inimigo de Deus. Se nos tornamos inimigos dele, morremos, porque ele sempre vai vencer. Não é assim? Impossível tornar-nos contra, como competindo com eles. Então, quando Deus percebeu que a igreja de Éfeso se havia tornado profissional e fazia todo o seu trabalho ministerial sem consultá-lo, sem depender dele, sem sequer pedir sua opinião, ele veio imediatamente e disse: igreja, eu tenho algo contra ti, é que tu abandonastes o teu primeiro amor. Vês isso aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 4. E isto é uma coisa muito grave. O teu primeiro amor, que é sinônimo de Deus, por isso está com letras maiúsculas, tu abandonastes. E o que é abandonar? Como entendemos o verbo abandonar? Abandonar é dar as costas. Abandonar é colocar para trás. Abandonar é colocar aquele que deveria ser o número 1 no número 2, ou talvez no número 0, ou seja, retrocedeu, não avançou, ainda que avançou em frutos, em projetos, em ideias, em renovações, como muitas igrejas da nossa atualidade. Em si, a igreja de Éfeso havia abandonado a Deus, e se havia abandonado, então Deus já não estava mais ali. Se tomamos literalmente a palavra, abandonar é mais que separação, é mais que mudá-lo de lugar, é literalmente esquecer. A igreja havia aprendido a ser uma igreja profissional e havia esquecido que deveria depender mais do Espírito de Deus, da sua direção, da forma como ele queria guiar, como queria interpretar sua própria palavra e inspirar vida nos demais, que nas próprias habilidades humanas. A igreja colocou as coisas ao contrário e Deus não simpatizou com a ideia. Imediatamente se levantou. E por que se levantou? Porque era a sua igreja, era o seu povo que estava ali, com os líderes que haviam mudado um pouco a sua visão. Então Deus foi bem claro, dizendo: eu tenho algo contra ti. É que tu abandonastes o teu primeiro amor, abandonastes o amor, abandonastes a mim, abandonastes aquela preferência que tinhas antes por mim, em obedecer-me, em seguir-me, em perguntar-me, em compartilhar comigo. Esquecestes tudo isto e literalmente me
abandonastes, me destes as costas. E por quê? Qual foi o tema desse desagrado de Deus, desse desgosto, diríamos assim? Foi a ausência do amor. A mesma coisa que Jesus perguntou a Pedro: tu tens amor por mim, Pedro, realmente? Porque se tu tens, não sucumbirás, não vais desmaiar, não vais te perder, não vais te confundir e tu vais cumprir toda a obra cabalmente, como ela foi desenhada para ti. Então, em nossas vidas, se Deus não é a nossa prioridade, melhor não começar nada, porque não vai funcionar. Veremos então que o amor de Deus, biblicamente falando, a partir dessas duas experiências, deve ser a nossa maior motivação para fazer a sua obra. Eu vou repetir, o amor a Deus, irmãos, não o amor ao ministério. O amor ao ministério deve ser o segundo, porque o amor a Deus gera em nós o amor por sua obra e também por seu povo. E veja que seu povo não é muito fácil também de se levar. Existem umas ovelhinhas por aí que são simplesmente terríveis e até às vezes dá vontade de orar para que desapareça, que se vá a outro curral, por exemplo, que desapareça do nosso curralzinho, porque já temos problemas suficientes muitas vezes. Porém, o Senhor disse, se tu me amas, então a tua motivação vai estar clara e toda a obra vai ser feita sem nenhum problema. O amor a Deus deve ser a nossa motivação, não outra coisa. Por exemplo, o dinheiro não pode ser a nossa motivação, nem a fama, nem a posição eclesiástica, nem as credenciais, ou os títulos, ou os benefícios. Não os privilégios que se pode ter, ou as multidões que estão ao nosso redor, ou qualquer destaque social que possamos ter. Existem muitos pastores que vergonhosamente, neste momento, só trabalham como pastores se lhe oferecem um imenso salário, quase um salário igual ao do presidente de qualquer país, como um salário de um político, assim, tipo muito famoso, que é quase uma estrela. Então, para muitos, a motivação de que menciono aqui não é mais o amor a Deus, e sim o amor ao dinheiro. É a fama, quer ser conhecido, e alguns até chegam a dar autógrafos como se fossem grandes artistas. A posição requer o quê? Ser visto por todos, ser conhecido mais que qualquer outro, se tornar popular. As credenciais ou títulos é aquilo que lhes dignifica muito mais do que o privilégio de ter sido chamado por Deus para fazer a sua obra. Então, essa posição e essas credenciais chegam nesse momento a falar muito mais alto que qualquer outra razão bíblica, como, por exemplo, o amor de Deus e o privilégio de ter sido chamado por ele. Os benefícios, por exemplo, há líderes religiosos nesse momento, pastores, evangelistas, apóstolos, que, por exemplo, em suas férias, eles vão a outros países e a igreja, às vezes que não é muito grande, tem que pagar os custos. Pastores que não recebem de presente qualquer coisa simples. Pastores que exigem carros do ano, exigem passagens ou viagens internacionais e posições assim elevadíssimas que nem existem e eles criam porque eles creem que são dignos dos benefícios. E aí algumas igrejas precisam se esforçar tanto que até parecem já que se tornaram companhias ou empresas e não mais igrejas. E então os privilégios às vezes sobrepujam aquilo que o próprio povo pode responder, que dependendo da região, é a classe social ou as classes sociais que formam as igrejas e às vezes esses altos privilégios ou esses altos benefícios não podem ser cobertos. Porém, existem pastores que dizem, oh não, eu sou tão santo, eu fui chamado por Deus, como se ele fosse único, assim que eu sou digno desses benefícios, eu sou merecedor desses privilégios. E as coisas não vão por aí. Por isso, muitos ministérios começam, parece uma explosão de um balão e terminam com o balão vazio, seco, porque não terminou em nada. Por quê? Porque o líder está cego e não entende que o amor a Deus deve ser a nossa principal motivação. E as multidões? Existem uns que não querem mais, por exemplo, pastorear igrejas pequenas. Querem pastorear se a igreja tem mais de 1000 membros, por muitas razões. E uma delas é a quantidade de gente que vai estar correndo atrás deles.
Existem pastores nesse momento que inclusive usam guardas-costas, ou seja, pessoas que os protegem, como se os anjos de Deus já estivessem, por exemplo, aposentados, ou tivessem sido demitidos, por exemplo. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao nosso redor. É certo que há lugares em que devemos ter cuidados, porque a delinquência é maior, a violência é maior, as agressões são mais constantes. Porém, não a ponto de ter guardas-costas, não a ponto de ter pessoas armadas ao redor do pastor, como se ele fosse um anjo caído do céu e que precisa de tanta proteção. Existem pastores também que gostam muito de estar em multidões porque gostam de dar autógrafos. Isso é outra aberração. Até parece que eles pensam que o pastor agora é um artista ou uma estrela que deve ser venerada. Isso é vergonhoso. E depois disso, o destaque social. Pessoas que literalmente querem aparecer na televisão, nos principais jornais, nos principais eventos sociais ou políticos da cidade, como se fossem as pessoas mais importantes da terra. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que a nossa devoção a Deus, que expressa o nosso amor a Ele, deve ser a nossa principal motivação. Se a motivação de alguém é o dinheiro, a fama, a posição, os credenciais ou títulos, os benefícios, os privilégios das multidões, o destaque social e outras coisas mais que eu não mencionei, então esta pessoa está no lugar errado, que busque uma profissão, que estude na universidade, que consiga um título e consiga um emprego que lhe pague muito, porque o ministério às vezes é para ganhar nada de dinheiro. É sim, é bom receber algo porque temos gastos e necessidades físicas, temos tanta coisa humana que precisamos cobrir, porém não deve ser a nossa principal motivação. Deus sabe a quem envia e Ele sabe o que necessitamos, assim que Ele sabe como suprir-nos. E eu tenho experiência disso por muitos anos. Deus é extremamente fiel e às vezes até nos paga mais do que trabalhamos, nos dá mais do que necessitamos. Ele é extremamente fiel e não precisa da ajuda, da fama de ninguém. Vemos então que, enquanto a Pedro, ou em relação a Pedro, o seu nome tem um significado muito profundo. Eu sei que já vimos sobre Pedro lá na parte 1, na primeira parte do nosso vídeo, porém eu quero trazer algo só para acrescentar e completar a nossa ideia. Quando Jesus disse, tu és Pedro, ele estava referindo-se a duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ao conceito do nome. Pedro vem do latim petra, que é literalmente pedra, algo que é sólido, resistente, forte e geralmente permanente. Então, pedra é algo duro de se quebrar. E Jesus disse, como Simão, bom, aí tem alguma coisa que não vai bem, eu prefiro que tu sejas uma rocha ou uma pedra. Alguns dicionários também dizem que Pedro ou pedra refere-se a pedregulhos. Não sei se você lembra direito o que é um pedregulho. Eu estava até lendo um pouco para refrescar um pouco mais a minha lembrança e me lembrei que pedregulho são aquelas pedrinhas soltas que estão em alguns caminhos. Se caminhamos sobre o pedregulho, os nossos passos fazem as pedrinhas se moverem por todos os lados. Às vezes essas pedrinhas vão rolando ladeira abaixo. Às vezes os nossos pés ou a forma como caminhamos, os nossos passos, lançam as pedrinhas por todos os lados. Isso é um pedregulho ou uma penha quebrada, que também é pedregulho. Então, a primeira parte da significação do Pedro foi o conceito, literalmente um pedregulho, ou algo que não está firme ou permanente no mesmo lugar. Também Jesus se referia à sua natureza. Como natureza, um pedregulho ou uma pedra é um pedregulho, no sentido de pedregulho, é algo que está solto. Literalmente como menciona o pedregulho. Certo? É uma pedrinha solta que vai para qualquer lado e se move com facilidade, de acordo ao que cada um queira fazer com ela, e que pode ser lançada em qualquer direção. Esse era o Pedro da época do discípulo. Apesar de que Jesus trocou o nome dele de Simão, que também era inconstante e volúvel, para Pedro, a fim de que se tornasse uma rocha firme e sólida e permanente, ele ainda tinha esses aspectos. Porque vimos que lá, quando era um discípulo,
Então, apesar de já estar sendo chamado Pedro, ele tinha toda aquela inconstância de caráter e basicamente definido no que seria um pedregulho e, ademais, uma pedrinha solta que vai para qualquer lado, e era mais ou menos o Pedro discípulo que nós conhecemos. Agora vejamos que, apesar de todo esse conceito, como Deus tinha um propósito a ele, vimos que Pedro sofreu um grande e poderoso processo de transformação, desde que ele era um discípulo até o tempo em que se tornou um apóstolo. Então vejamos que para que ele chegasse desse estado, deste nível em que estava como discípulo, até chegar ao poderoso apóstolo que foi, Deus teve que confrontá-lo através de Jesus, ou Jesus teve que confrontá-lo, a palavra teve que confrontá-lo, Pedro teve que confrontar-se a si mesmo. O caso é que aqui, entre discípulo e apóstolo, houve uma longa caminhada e também uma drástica mudança na vida de Pedro. E o final, que foi o apóstolo, serve de exemplo para nós até hoje e também nos mostra quanto é possível a transformação máxima, a transformação completa que Deus pode operar em nossas vidas. Vejamos então, eu coloquei aqui um breve resumo. Do homem caloroso, quando eu digo caloroso, eu digo aquele fervoroso, fervente, com as respostas imediatas que dava sem pensar. Então, do homem caloroso, emotivo, sanguíneo e indisciplinado e inconsequente, que Pedro foi. Então, vemos que aqui ele se tornou um dos exemplos de coragem, braveza, perseverança e fé mais proeminentes, mais marcantes que o mundo jamais havia conhecido. Eu digo assim que o mundo jamais havia conhecido pelas coisas que ele começou a fazer como apóstolo. Por exemplo, Pedro, apesar de haver sido aquele indisciplinado e todo meio descontrolado discípulo, quando apóstolo, ele foi um dos líderes da igreja primitiva. Eu digo um porque também houveram outros discípulos com ele, porém, como Pedro sempre era o que falava, o que se manifestava, o que defendia a doutrina, então me dá a impressão de que ele foi, na verdade, o cabeça ou líder da igreja primitiva. E um dos versos que podemos observar é Gálatas 1,18, sobre esse assunto. Foi um homem cheio do poder de Deus. Ou seja, aqui como discípulo, quando regressamos àquele relato que eu trouxe sobre ele, na parte 1, como foi a sua vida, o seu caráter, seus hábitos, era um inconsequente, falava sem pensar, e quando pensava já havia feito todo o desastre, era um problema atrás do outro. Ele parecia ser um homem cheio da carne, ou andava na carne, não sei, porque era todo descontrolado. Porém, aqui como apóstolo, ele chegou a ser um homem cheio, totalmente cheio do poder de Deus, como vimos em Atos capítulo 3. Por exemplo, ele ressuscitou a Tabita lá no capítulo 9 de Atos. Ele simplesmente disse: Tabita, levanta. E ela estava morta, e bem morta, inclusive. E ele disse: levanta. E ela levantou, ou seja, ela ressuscitou. O Pedro a ressuscitou através do poder imenso que havia nele. Ele foi o pregador que falava com o povo no dia do Pentecostes. E veja aqui, observe lá no capítulo 2, que ele e outros discípulos, e eu imagino que Pedro, como era o que mais falava, também era o mais sociável, e tinha esse ímpeto de liderança, ele era o que estava falando, possivelmente, e a consequência foi o que sabemos do Pentecostes. O templo ou lugar se encheu da presença de Deus de tal forma que todos começavam a falar em outras línguas, inclusive tiveram visões de chamas de fogo, ou seja, foi um dia fenomenal e marcante para toda a história. Até hoje se fala deste grande evento. Quem estava lá? O apóstolo Pedro. Com o resultado, quase 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor e foram batizadas. Veja que isso aqui é a sequência. Em Atos 2, de 1 a 36, ocorreu o Pentecostes. Depois disso, versículo 41, Pedro estava pregando, ele estava falando. O texto diz que ele estava dando um discurso. Bem, ele estava pregando e o resultado foi que essa abundância de gente, quase 3.000 de uma só vez, se entregou ao Senhor Jesus. Também foi ele quem repreendeu Ananias e Safira
quando aqueles dois decidiram vender algo e trazer o dinheiro às mãos dos apóstolos, certo? Porque a igreja primitiva tinha um excelente hábito de distribuir tudo o que tinha com os demais. Então, Ananias e Safira ofereceram ajudar, venderam algo, um terreno, creio, e quando trouxeram dinheiro, mudaram um pouco de ideia e mentiram aos apóstolos. Pedro a repreendeu, e foi Pedro quem falou com eles, e disse: acaso não era de vocês esse bem material? Se vocês mudaram de ideia, não havia problema, só dizer, sabe que, Pedro, mudamos de ideia, não vamos dar todo o dinheiro, ou vamos dar parte, ou não damos nada, afinal era de vocês. Porém, vocês vieram contando uma mentira, e isso não está bem. E pum, caiu morto um, e mais tarde caiu morto outro. Os dois resultaram mortos por causa de uma mentira. E isso concorda com Romanos, que diz que o salário do pecado é a morte, e mentir é um pecado, e Deus não se agrada disso. Basicamente, todo o livro de Atos relata os grandes milagres realizados por Pedro. Eu coloquei isso aqui porque nos falta espaço aqui nesse slide para colocar todos os milagres que ele realizou. Então eu disse, bom, a maioria dos milagres que são relatados em Atos vieram ou ocorreram através do apóstolo Pedro. Foi a ele que se fez referência de sarar os enfermos com a sua própria sombra, ali também em Atos 5. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal, eu não creio que a sombra de Pedro realmente sarava. Porque se isso tivesse acontecido, então se tornaria possivelmente uma idolatria, algo fácil de acontecer, inclusive nos tempos de hoje. Mas eu creio que o que houve aqui é que os enfermos estavam tão enfermos e tão sem esperança que eles desejavam profundamente em seus corações que Pedro viesse de alguma forma, porque eles já escutavam dos grandes milagres que esse apóstolo estava realizando. Então, possivelmente pensavam, quisera que Pedro viesse, pelo menos que a sua sombra me tocasse, eu sei que seria sarado. Algo mais ou menos aí sucedeu, porque eu não creio, no fundo, que a sua sombra realmente sarava. Isso é só uma opinião pessoal. As experiências de altos e baixos, vitórias e derrotas de Pedro nos mostram que Deus nunca desiste de nós. Ou seja, quando eu digo altos e baixos, vitória e derrota, eu me refiro àquela época quando ele era um discípulo inconstante, inconsequente, indisciplinado, todo louco, cometendo um erro atrás do outro. Então, uma hora ele estava bem, outra hora estava mal. Uma hora era bem cristão, outra hora era usado pelo diabo. Inclusive, Jesus uma vez olhou para ele e disse, para trás, Satanás. E disse isso olhando o rosto de Pedro. Isso foi bastante sério. E por cima, Jesus completou dizendo, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, uma hora ele era uma bênção, outra hora ele era um verdadeiro atropelo. De qualquer forma, vemos que não levando em conta o lado negativo daquele discípulo indisciplinado, Jesus nunca desistiu dele, como eu coloquei aqui, mostrando que Deus nunca desiste de nós. Não importa quem sejamos ou como estejamos, ele jamais abre mão de nós. Ele foi um dos que sempre estavam mais próximos do Senhor. Vimos isso nos evangelhos, por exemplo, em Marcos 5, e, portanto, por haver estado mais tempo perto ou ao lado do Senhor, ele foi considerado ou é descrito em algumas narrações como amigo de Jesus. Não importa se ele foi um amigo meio falador, meio assim sanguíneo, meio de repente carnal de vez em quando. O caso é que ele foi amigo. Ele era muito valente, era muito sociável, parece que falava bastante, tinha uma tendência à liderança e era natural, dizia o que pensava e até o que não pensava saía da boca dele. Bom, ele era muito natural, muito assim normal para ele. E com todo esse jeitão que ele tinha, ele sempre esteve perto de Jesus. Quando vimos as descrições bíblicas sobre Jesus relacionada com os discípulos, Pedro era um dos que sempre estavam ao redor do mestre. Portanto, ele não foi só um discípulo que esteve próximo, mas, sobretudo, foi seu amigo. Vemos então que Pedro morreu entre 68 e 69 depois de Cristo, como um homem simples. Continuou sendo simples, porém cheio do extraordinário poder de Deus.
Isto fez toda a diferença na vida daquele discípulo. Ele, nessa época, creio eu, que já quando apóstolo, ele aprendeu a ser humilde, aprendeu a falar menos, a escutar mais, a ser mais disciplinado. Porém, mais que a sua própria simplicidade, o que o levantou e o torna famoso até na época atual é que ele foi um apóstolo cheio do poder de Deus. E isto foi o que o torna famoso até hoje e que o torna um exemplo para todos nós também. Uma coisa que me chamou a atenção durante o tempo em que eu estudei a vida de Pedro foi isto. Porque Jesus chamou a Pedro por seu nome completo. Porque ele disse assim, Simão, filho de João. Ou seja, na nossa época atual, isso já não acontece. Geralmente nos dirigimos às pessoas por seu próprio nome. Não é preciso dizer Carmen, filha de tal pessoa, ou outra pessoa, José, filho de tal. Não é preciso mencionar o nome dos pais, porque Jesus fez. Então vamos ver de início que isto era um aspecto cultural daquela época. Isso é uma coisa bem importante. Como aspecto cultural, o nome da família, no caso, o nome de João, que era o pai de Pedro, fala de como era o caráter de Pedro. Ou seja, só pelo mencionar o nome do pai, já se conhecia o filho, basicamente. Então, o nome de João dignificava ou apontava para o caráter de Pedro. Em outras palavras, se a família era considerada de boa família, então possivelmente os filhos também eram bons ou vice-versa. Assim que isso foi um aspecto cultural, chamar a pessoa pelo nome, acrescentando o nome principalmente do pai. E sabemos que quanto à cultura, Jesus sempre respeitou a cultura e em algumas partes Jesus também a seguiu, a obedeceu, porque não havia nada de ofensivo nisto. Então, a primeira razão porque Jesus mencionou seu nome completo, incluindo o nome de família ou do pai, é por causa do aspecto cultural. Também, a segunda razão aqui que eu encontro é o propósito ministerial. Então, vamos ver. Eu penso nisso assim, como numa contramão. Por outro lado, em outras palavras, embora Simão, que era o seu nome aqui, significava positivamente aquele que ouve, como vimos na parte 2 dessa série sobre essa pergunta, ou sobre essa conversa entre Jesus e Pedro, ele também tinha seu lado negativo, porque Simão também significava alguém volúvel e inconstante. Então, quando Jesus decidiu mudar o seu nome e dizer a ele, teu nome a partir de agora será Pedro, Jesus estava dizendo, a partir de agora já não serás mais volúvel ou inconstante. A partir de agora tu serás rocha, tu serás como uma pedra sólida. Quando ele disse isso, ele estava se referindo positivamente a Pedro como sendo alguém que seria sólido, forte, resistente e permanente, como uma rocha que é plantada fortemente e solidamente em um só lugar. Uma vez que no futuro Pedro seria o apóstolo que lideraria a igreja primitiva, porque isso já estava nos planos de Jesus, já era plano de Deus para ele. E por isso ele enfrentaria grandes desafios, como nós nessa época de hoje. Enfrentaria perseguições, sofreria ataques de todos os lados possíveis, tanto das autoridades políticas daquela época, como também dos líderes religiosos que não aceitariam suas doutrinas. E para permanecer firme no propósito que Deus havia planejado para ele, Pedro deveria permanecer firme e resistir a toda esta oposição como uma rocha bem firmada. Esta foi, creio eu, a principal razão da mudança do seu nome, de Simão, o volúvel e inconstante, para Pedro, a rocha firme, que deveria aprender a treinar-se a si mesmo a ser como uma rocha sólida, porque o desafio do ministério para o que seria mandado necessitaria que ele deixasse de ser um pedregulho levado para todos os lados,
para ser uma rocha firme, bem plantada e que já não se move mais do lugar. Agora eu também estive buscando algo sobre o pai dele, Simão, filho de João. Quem foi João? Então eu confesso que não encontrei muitos relatos, eu não encontrei nada claro sobre João. Somente creio que é possível que João, o pai de Pedro, também tenha sido um pescador. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque era comum, culturalmente falando, que os filhos homens, os filhos de sexo masculino, seguissem a mesma profissão do pai. Neste caso, imagino que, como Pedro era um pescador excelente ou de excelência, inclusive alguém que conhecia as técnicas e estratégias de pesca da melhor forma possível, como vimos na parte 1, então era possível que tudo isso ele aprendeu com o próprio pai e depois com a experiência que teve ele só como um pescador. E também eu penso que devido à natureza da pergunta de Jesus, quando disse Pedro ou Simão, filho de João, ou seja, aqui como uma espécie de conexão, Simão, filho de João, neste caso Simão como resultado de João, Simão como segmento de João. Se João foi um pescador, possivelmente o Simão também foi depois dele, porque era um segmento, era a sequência, era a continuação do João. Ou seja, então, essa parte aqui do João como pescador e todo esse relato é apenas a minha conclusão depois de tudo que li. Porém, é bem provável, porque também estive lendo a opinião de outros e vejo que é uma grande tendência de que João foi um pescador exímio e por isso Pedro, ou Simão, foi um pescador de excelência. Agora, uma pergunta que me chama a atenção em todo esse contexto de Pedro, entre Pedro e Jesus. Será que eles falavam a mesma língua? Eu pergunto isso porque uma das coisas que alguém me perguntou, por que Jesus perguntou 3 vezes? Apesar de que já expliquei com a definição do amor, existe também, historicamente falando, culturalmente mencionando, a possibilidade de que eles, de repente, não falassem a mesma língua e então Pedro não entendia bem as palavras ou o vocabulário que Jesus estava usando. E eu não creio que seja assim. A pergunta é, eles falavam a mesma língua? E eu digo que sim, eles falavam. Eu creio que Pedro falava aramaico e também falava grego. Pedro possuía uma educação mais ou menos limitada, considerada limitada, porém ele falava mais de uma língua, neste caso aramaico e também grego, como no caso de Jesus. Porém ele falava o aramaico dele com uma espécie de sotaque, um forte sotaque da região da Galileia. Podemos ler isso em Mateus capítulo 26 e Marcos 14, mais ou menos nos dão a entender a isso. Então, neste caso, o aramaico era o idioma que ele utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava grego. Como coloco aqui, ele também falava o idioma grego, que é o idioma original do Novo Testamento, muito provavelmente por conta de sua profissão, que exigia um constante contato com os gentios. O grego era muito utilizado naquela época, sobretudo nas cidades de Decápolis. Então, Pedro falava 2 idiomas. Neste caso, Pedro entendia o que Jesus estava dizendo. Agora, Jesus falava, logicamente, hebraico, aramaico e grego. Ou seja, ele falava uma língua mais que Pedro. O hebraico, naquela época, era a língua particular dos israelitas. E no tempo de Jesus, o hebraico não era muito falado porque foi substituído pelo aramaico. Porém, grande parte do Antigo Testamento, como já sabemos, foi escrito em hebraico, certo? E que ficou preservado como uma língua religiosa já depois de um tempo. Jesus conhecia bem as Escrituras, disso não há dúvida, e ele sempre as lia, portanto, Jesus estava muito bem familiarizado com as Escrituras. Vemos uma rápida referência em Lucas 4, por exemplo. Por isso, ele provavelmente teve que aprender o hebraico, como vimos mais tarde no relato relacionado ao hebraico. E vemos também que, afinal, Jesus falava aramaico.
falava hebraico e também falava o grego. Com relação ao aramaico, o aramaico é a língua de Jesus, é a língua que Jesus provavelmente falava no dia a dia, porque era considerada um tipo de língua internacional no Oriente Médio. E a língua oficial dos israelitas era o hebraico. Mas depois do exílio da Babilônia, muitos israelitas aprenderam o aramaico como sua língua materna. Então Jesus estava muito bem familiarizado com essas duas línguas. E com relação ao grego, Jesus também falava grego. O grego era a verdadeira língua internacional do Império Romano, e a maioria das pessoas da Galileia, de onde Pedro veio, e também Jesus, e da Judeia, sabiam falar o grego, sabiam esta língua. O grego foi difundido nesta região por Alexandre o Grande, como já sabemos, através da história, e pelos comerciantes gregos. Muitos oficiais romanos, inclusive, também falavam grego. Jesus, como qualquer outra pessoa, ou como uma pessoa comum da região onde vivia, provavelmente aprendeu grego para se comunicar com as multidões que o seguiam e com as pessoas de outras partes do império. Então, Jesus falava essas 3 línguas e Pedro essas 2. Então, a pergunta aqui é: por que Pedro não entendeu e não pôde seguir o mesmo nível de linguagem de Jesus? Então, eu venho aqui com uma possibilidade, que é o que menciono desde o início. Possivelmente, ele não entendeu, o que ele não entendeu não se referia à língua, mas se referia ao confronto pessoal que ele experimentava naquele momento, enquanto conversava ou discutia com Jesus sobre: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, provavelmente, o motivo foi apenas o confronto pessoal. Em outras palavras, Pedro entendia a língua, porém não entendia bem qual era a intenção de Jesus com aquela insistente pergunta com ele. Então, talvez o caso foi apenas um confronto pessoal, como já foi explicado desde o início, o que por si só implica em sanidade integral. Essa é a minha outra alternativa. A sanidade integral era necessário para Pedro porque, levando em conta que ele seria no futuro um poderoso apóstolo e Jesus já tinha isso desenhado na sua mente, uma vez que refletimos o que somos por dentro, Pedro refletia o que ele era por dentro. Ele necessitava ser curado, ele precisava desta sanidade integral antes mesmo de começar o seu ministério. Então, aqui, o fato de que Pedro não pôde entender e seguir a linguagem de Cristo não tem nada a ver com os idiomas que ambos falavam, e sim com um confronto pessoal que ele tinha que experimentar antes de ir ao ministério, para então passar por esta cura, por esta sanidade integral da sua alma, tão necessária para sair ou para fazer algo com excelência para Deus. Então, voltando outra vez à parte final do vídeo anterior, eu te pergunto: se esta pergunta fosse para você, Simon Ioanno, agapaz me pleon tuton, e se você troca o nome de João aqui, de Simão, a Simão, filho de João, se você troca esta primeira parte e coloca o seu nome e pergunta para você própria ou para você próprio: tu me amas muito mais que todos os demais, muito mais que todos estes? Então, que diríamos nós? Então, depois que Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, e Jesus disse: então, Pedro, se tu me amas, faz algo para mim. Apacenta os meus cordeiros. E já vimos no vídeo passado o que é o apacentar, certo? Se você esqueceu, retorne no vídeo anterior. E pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, faça algo para mim. Envolva-se no ministério. Mostre que você me ama. Faça algo para edificar e para estender o meu reino aqui nessa terra. Irmãos, eu apenas sei de uma coisa: quando amamos a Deus verdadeiramente, queremos fazer algo para agradá-lo. Sempre queremos falar de Cristo, queremos espalhar as boas novas, queremos testificar, até mesmo queremos dar um melhor testemunho porque nós o amamos. Então, por causa disso, nunca digamos não quando Deus nos chama para fazer algo. Não podemos dizer não.
Ao contrário, sim, Senhor, aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías lá no capítulo 2. Então, veja bem, para concluir esta parte desse slide, eu te pergunto novamente, você já descobriu para o que Deus te chamou? Você já descobriu em que Ele quer usar-te em sua obra, em sua igreja, em seu reino? E ainda que você não seja chamado para ser um pastor, um evangelista, um apóstolo, você já descobriu em que pode ser útil nas mãos de Deus? Além disso, o que você está fazendo para Ele nesse mesmo instante? Você pelo menos está orando pelos demais, está intercedendo, está falando de Cristo àquelas pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, para os seus vizinhos e até para a sua própria família. O que você está fazendo para edificar o reino de Deus atualmente? E principalmente, o que você tem multiplicadamente para devolver-lhe naquele último dia quando Jesus voltar? Porque, como você sabe, ou como nós sabemos, todos compareceremos diante do trono da graça de Deus e ali prestaremos conta do que somos, do que fomos e do que Ele nos entregou para fazer. Lembre-se daquela parábola dos talentos. Aquele senhor distribuiu talentos entre os seus servos. Aquele para quem deu um só talento ficou muito decepcionado, porque quando voltou, o servo tinha apenas o mesmo talento para devolver. E ainda disse, eu tive medo, Senhor, então eu guardei e aqui está de volta. Qual foi a reação do Senhor? Ele não aprovou aquela atitude. Deus nos deu capacidades, Ele nos deu habilidades, Ele nos deu uma inteligência bastante útil, bastante hábil. Usemos isto para falar de Cristo, para que quando Ele volte, tenhamos um retorno, tenhamos o talento multiplicado, porque isso Ele esperará encontrar em nós. Vejamos então, o texto que eu usei desde o início até aqui foi João 21, de 15 a 17. Não vou explicar, porém vou ler apenas. Verso 15. Rote 1, eriste san legei to Simone Petro ho Jesus. Simo Ioanno, agapás me pleon tuton. Lege auto, nai Kyrie, suoidas rote filose. Lege auto, bosqueta arniamo. Já vimos o que dizem em português. Eu somente quero recordar-te que quando Jesus fez essa primeira pergunta, ele usou a qualidade de amor número 1, amor perfeito. Pedro, me amas com amor perfeito, pleon, muito mais abundantemente que todos estes? E então ele disse, aqui está a resposta, Nai Kyrie, sim Senhor, suoidas rote filose, tu sabes que te amo, porém com que tipo de amor? O amor filéu, o amor humano e imperfeito. Esse era o amor do Pedro por Jesus e este amor ele confessou. Apesar disso, Jesus disse, legue autor, disse ele, bosquita arni amor, apacenta os cordeiros meus. Ou seja, faz a minha obra. Verso 16, legue autor palindeuteron, disse ele por segunda vez, Simão Ioanno, Simão filho de João, agapás-me. E veja que aqui o ponto e coma, o ponto e vírgula é uma interrogação em grego, certo? Você já sabe disso. Então, vemos que aqui ele só perguntou, me amas com amor perfeito? Ele já não incluiu essa segunda parte da pergunta, como fez aqui na primeira vez. Porque o pleon traz intensidade à pergunta. Jesus foi mais suave na segunda vez e disse, me amas com amor perfeito? Somente isso. Legue autor, disse ele, referindo-se a Pedro, Nai Kyrie, sim Senhor, suoidas rote filose. Tu sabes que te amo. Legue autor, disse ele. Jesus agora, poimanitá probatamu, pastoreia as ovelhas minhas. E já sabemos o que diz no português. Verso 17. Legue autor totriton, disse ele por terceira vez, Simão Ioanno, Simão filho de João, Ilesme. E agora vimos a grande diferença. Jesus faz a pergunta pela terceira vez usando o amor humano, que é o mesmo que Pedro usa para responder a ele cada vez que ele perguntou anteriormente. Na primeira vez, Pedro disse, Filose, te amo com amor imperfeito. Na segunda vez, a mesma coisa, Filose com amor imperfeito. E aqui a mesma coisa.
filou-se com amor imperfeito. Então, na terceira vez, Jesus baixou, eu digo assim, baixou até o nível de Pedro, para perguntar, realmente me amas com amor perfeito? Então, a parte seguinte diz, Elopetero Petro, hote eipen autoto triton. Pedro se entristeceu, elopete ou elipite. Essa palavra aqui indica tristeza, como vimos em português aqui na tradução, se entristeceu. Mas também existem versões que dizem que Pedro se aborreceu. E uma outra diz que Pedro se sentiu ofendido pela insistência de Cristo. Então ele se sentiu ofendido, ou se entristeceu, ou se aborreceu, ou se amargurou com ele próprio. O caso é que Pedro sentiu algo muito forte. Por haver dito ele, rotei pen autoto trito, por haver dito 3 vezes, ou por terceira vez, files-me, me amas, caiei pen auto, disse ele, Kyrie, Senhor, pantas oidas, tu sabes tudo, ou todas as coisas, tu gnosques rote filose, tu conheces, o verbo gnosco, conhecer, que amo a ti. Ou seja, aqui Pedro sabia exatamente qual era a diferença entre oidas e gnosques. Oidas é saber, gnosques, conhecer. Ou seja, conhecer é mais profundo que saber. Então ele disse bem claro, Senhor, tu sabes todas as coisas. Panta, tu sabes, quase no aspecto superficial, e tu conheces profundamente que te amo. Porém, essa parte aqui, rotefilos, não só se refere a que tipo de amor, ou seja, não só se refere que ele estava, não só apenas ao tipo do amor, que era o amor filia, mas que principalmente este era o amor que ele tinha naquele momento por Jesus. Pedro não tinha nada mais, na verdade ele estava sendo bem honesto, eu te amo, Senhor, sim, mas com este amor imperfeito. Então Jesus completou dizendo, Legeu todo disse ele, Roi Jesus, bosquetá, probatamor. Então, se tu me amas, pelo menos com esse amor imperfeito, que é o amor filéu, bosquetá, probatamor, apacenta as ovelhas minhas. E eu expliquei a vocês que em grego existem alguns termos importantes que definem a palavra amor. A primeira é o agape, que é o amor perfeito. A segunda é o filia, que é o amor filéu. O estorguê, amor familiar, que não está em discussão, e o eros, que é o amor sexual, que também não está em discussão nesse texto. Então, essa conversa entre Jesus e Pedro se deu com o uso do agape, que é o amor perfeito, e filia, que é o amor imperfeito. Em todas as vezes em que Jesus perguntou, Pedro respondeu com amor imperfeito, enquanto Jesus sempre perguntava com amor perfeito, agape. E esta é a sua expectativa sobre nossas vidas. Com que classe de amor amamos a Deus? Como é que eu posso saber? Uma é confrontando a mim mesma, como sucedeu com Pedro. A segunda é como é que eu tenho reagido frente às tentações, aos inimigos, à oportunidade que surge, ao que o mundo oferece. Eu sou o tipo de pessoa que cede e cai facilmente. Possivelmente o amor que eu tenho por Deus não é o agape. Então eu tenho que me autoavaliar e consertar esse ponto importante, porque senão aquele texto lá de Romanos 8 que diz em Cristo somos muito mais que vencedores, talvez nunca seja uma realidade em nossas vidas, porque apesar de que Deus pensa isso de nós, e já somos mais que vencedores, ou seja, Ele nos vê de forma positiva, talvez nunca cheguemos a esse nível realmente, porque a qualidade do amor que temos por Ele ainda é pobre, não é aquela que Ele espera encontrar em nossas vidas. Irmãos, eu espero que essa profunda reflexão tenha acrescentado algo novo à tua vida, assim como acrescentou à minha vida, e nos ajude a ser melhores filhos de Deus e ainda mais melhores representantes dos céus. Não esqueça em todo o tempo que quanto mais estudamos a palavra do Senhor, mais conhecemos ao Senhor da palavra e, consequentemente, conhecemos a nós próprios. Por isso, podemos ajudar-nos a nós mesmos, melhorando a nossa qualidade de vida cristã,
para com o nosso Deus. Então, eu espero realmente que esse tema te haja edificado sobremaneira como edificou a mim. Ok? Nos vemos então no próximo vídeo com o nosso próximo tópico. Que Deus te abençoe muito. Bye, bye!